Eu não sei se já vai começar a pegar. Operador. Você fala com... Olá, pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos dar continuidade à discussão das sequências didáticas de língua portuguesa do quarto ano. Meu nome é Priscila Prudêncio, e assim como da outra vez, a gente vai analisar uma atividade da sequência mais a fundo, né? Vocês devem se lembrar que a gente conversou bastante coisas, né, no último encontro, e a gente vai continuar hoje essa conversa. Agradeço a todos que estão aqui, né? Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas. Agradeço ao pessoal aí da equipe técnica que está nos ajudando, Gustavo, a Daniela, a professora Cristine da EFAP está com um probleminha aí tecnológico, né? Que faz parte desse nosso momento. Ela é professora mediadora da EFAP, ela já está sendo auxiliada, então em breve ela vai poder acompanhar aqui com a gente, tá bom? Assim que for resolvido este probleminha, mas a gente aqui já vai começando, tá bom? Deixa eu só compartilhar aqui com vocês a minha tela. E aí, vocês não estranham, eu avisei isso na semana passada, aviso de novo, caso alguém não tenha visto, não estranhem que eu fique olhando para mais de um lugar, tá bom? Para poder acompanhar as minhas anotações e, ao mesmo tempo, ver os slides, eu estou transmitindo de 2 lugares ao mesmo tempo, tá bom? Então, é por isso que, às vezes, eu mudo, parece que eu estou olhando para outro lugar. Bom, gente... No encontro passado, a gente conversou, uma das coisas sobre as quais a gente falou bastante foi a matriz de habilidades essenciais, né? A gente hoje não vai passar por ela exaustivamente, mas fica aqui a indicação para que vocês sempre se voltem a ela, tá? Porque esse é o documento que vai ajudar a balizar todo o trabalho que vai ser feito ao longo desse ano. E aí, lembrando que vocês podem acessar o material dos anos iniciais pelo site da EFAP, tá? O link aparece aí na tela para vocês. Acessando, é só rolar o cursor até encontrar cadernos do professor. Lá vocês procuram o link para o caderno de língua portuguesa e para o quarto ano, tá bom? E assim como no encontro anterior, quando eu mencionar alguma atividade, vocês vão poder visualizar um print na tela, tá bom? Então, fiquem tranquilos que não precisa acessar agora o material, tá? Que alguns dispositivos não permitem. Bom, gente, a gente hoje então vai continuar aqui as nossas conversas sobre as sequências didáticas que fazem parte do material Recuperação e Aprofundamento de Língua Portuguesa e Matemática, que é o Aprender Sempre. E hoje a gente vai dar uma olhada no panorama geral da sequência didática 2. Depois a gente vai, assim como no encontro passado, colocar uma lupa em uma das aulas da sequência. A gente vai ter um momento de interação através do chat. E depois a gente vai... Opa, é isso mesmo. Eu bati os olhos e eu achei que eu estava olhando as minhas anotações do encontro passado, é isso mesmo. A gente vai depois, então, depois da conversa pelo chat, a gente vai sistematizar a nossa conversa, e eu, no final, vou dar algumas orientações para o trabalho que vocês vão ter no ATPC, tá bom? E aí a gente faz aquela breve avaliaçãozinha de 2 minutinhos no final. Então, essa é a nossa pauta de hoje, para que vocês saibam os caminhos pelos quais a gente vai caminhar, né? E os objetivos da nossa transmissão de hoje são conhecer a sequência didática 2, que se chama Escrita de Contos de Fada, considerando os propósitos didáticos e comunicativos. E a gente também vai analisar algumas atividades e encaminhamentos a partir das habilidades essenciais que estão destacadas na sequência.
A partir disso, então, eu proponho que a gente olhe para os objetos de conhecimento que estão envolvidos nessa sequência didática 2, né, que é essa que a gente vai, para a qual a gente vai olhar hoje. Eu reproduzi aqui de forma resumida, tá? Vocês conseguem ver aí na tela, apenas para que vocês tenham em mente de que se trata de uma sequência que, ao longo das suas etapas, vai proporcionar aos estudantes e às estudantes a possibilidade de desenvolver habilidades relacionadas à leitura e à escrita. Mais adiante, a gente vai olhar aí mais detalhadamente para algumas habilidades, né? Lembrando que um exercício importante de ser feito é esse mesmo, de sempre se voltar para as habilidades essenciais. De qualquer maneira, já é possível antecipar que todos esses objetos de conhecimento estão presentes na sequência intitulada Escrita de Contos de Fadas. Ou seja, todas as reflexões que as crianças vão fazer sobre leitura, sobre o uso da linguagem escrita, da linguagem escrita, sobre ortografia, sobre pontuação, vão acontecer dentro do contexto de uma produção escrita, né? Afinal, se a gente está falando de uma sequência didática, que, como a gente já viu, é composta por atividades com grau crescente de desafios que são amarradas entre si por um propósito comunicativo, a gente não pode se esquecer que tudo isso está muito articulado. Bom, a sequência didática 2, né, propõe, então, uma reescrita de um conto clássico. E como a gente está falando de uma sequência, né, e a gente já falou aqui bastante sobre a importância do propósito comunicativo, vamos a ele. As crianças vão ser convidadas a escrever um conto para os seus familiares. Elas precisam ter clareza sobre isso, por isso que essa conversa inicial é tão importante. Porque é esse objetivo que vai balizar todo o trabalho ao longo da sequência. É ele quem vai organizar as ações dos estudantes. Retomando os objetos de conhecimento sobre os quais eu estava falando, né, lá no começo, as crianças sabem que vão ler, sabem que vão aprender algumas regras ortográficas e de pontuação, que vão analisar a linguagem de conto para poder escrever um bom texto, que vai ser lido pelos seus familiares. Com o propósito combinado de maneira clara com a turma, as crianças se implicam de uma forma ativa no seu processo de aprendizagem. Afinal de contas, elas sabem o que e por que estão fazendo o que elas estão fazendo. E aqui eu vou fazer um pequeno parênteses para lembrar que a gente está num contexto híbrido, né? Portanto, o alinhamento do propósito comunicativo com a turma vai ter que levar esse contexto em consideração. Ao longo das etapas, para que escrevam, as crianças vão ser convidadas a ler o conto que vão reescrever. E a partir dele, vão refletir sobre pontuação, ortografia e sobre a linguagem que se escreve. E aí eu queria pedir que vocês guardassem essa informação, a linguagem que se escreve, que a gente vai voltar para isso daqui a pouquinho. Mas antes, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para as possíveis relações entre as práticas de leitura e escrita, e possíveis, porque elas nem sempre precisam acontecer juntas, mas aqui nessa sequência, elas se interrelacionam. Para que escrevam bem, as crianças leem um conto, observando os recursos linguísticos utilizados por bons autores para envolver os leitores, para nós, professores e professoras, os objetivos estão ligados à aprendizagem de determinados conteúdos que a gente sabe que são importantes para que as crianças leiam e escrevam com autonomia textos cada vez mais complexos. Ou seja, para que elas se tornem usuários fluentes da linguagem escrita e da língua escrita, né? A gente está falando aqui, eu reitero, dos propósitos didáticos. Para as crianças, ainda que esses também devam ser objetivos explicitados a elas, o que deve estar muito em foco, né, para elas é o propósito comunicativo. Então, de novo, por isso é muito importante explicitá-lo, por isso é importante discuti-lo com a turma logo na primeira aula. Agora, voltando à linguagem que se escreve, que eu pedi para vocês guardarem lá a informação, né?
Eu gostaria de chamar a atenção para esse aspecto, porque dominar o sistema de escrita não significa saber utilizar a linguagem escrita, né? E da mesma forma, o contrário também acontece, né? Pessoas que não escrevem convencionalmente podem escrever um texto, né? E aqui a gente está falando do texto literário especificamente, utilizando uma linguagem adequada para esse gênero, né? Elas podem ditar a escrita desse texto para alguém que vai, então, transcrevê-lo, né? Porque, afinal de contas, aprender a linguagem escrita significa perceber que os textos escritos têm características particulares, que são diferentes dos textos pertencentes aos gêneros orais. É claro que as questões notacionais vão ser abordadas quando as crianças estiverem lidando com o desafio de textualizar o conto em duplas. Mas vejam que essa distinção é muito importante, porque, caso contrário, a gente corre o risco de focar apenas na ortografia ou na pontuação, e a gente achar que resolver apenas a ortografia e a pontuação faz com que o texto das crianças esteja bom, né? Quando, na verdade, do ponto de vista da linguagem que se escreve, elas não necessariamente estão avançando, né? Para que isso ocorra, ou seja, para que elas avancem do ponto de vista da linguagem escrita, elas vão ter que conhecer muito bem o gênero que elas vão escrever para ser repertoriadas com ele. Aliás, é por isso que o texto escolhido é um conto clássico, né? Porque é um gênero com o qual os estudantes e as estudantes já estão muito familiarizados, porque muito provavelmente eles ouvem esse gênero desde a educação infantil, né? A linguagem escrita, quando ainda não se é um leitor proficiente, ela é aprendida pela escuta, né? Pela escuta de um outro leitor que lê em voz alta. Um texto em linguagem escrita, lido em voz alta, e aqui um conto clássico, por exemplo, ele não deixa de fazer parte da esfera da linguagem escrita, tá certo? O que muda, quando ele é lido em voz alta, é que essa linguagem escrita está sendo oralizada, mas ainda é linguagem escrita. Ele tem todas as marcas de um texto em linguagem escrita, né? As características de um texto em linguagem escrita permanecem inalteradas. Então, como esse gênero normalmente é parte do universo das crianças desde muito pequenas, elas que já são conhecedoras de muitas das características, né, dos contos clássicos, por muito terem ouvido, elas vão poder avançar na reflexão sobre esse gênero. E vão pensar como ele se organiza, quais são os tipos de personagem que aparecem, a localização temporal do enredo. Então, a gente sabe, por exemplo, que os contos clássicos sempre se passam num passado muito distante. Elas sabem, mesmo que talvez ainda não tenham verbalizado, que sempre tem um herói ou uma heroína que se vê diante de um conflito. Muitas vezes, esse conflito é gerado por um personagem opositor, um lobo, uma bruxa, uma madrasta, um vilão, enfim, e que esse mesmo conflito é superado no final. Aliás, se vocês se lembram do encontro passado, esse levantamento sobre o que as crianças já sabem sobre os contos clássicos já foi feito na sequência didática 1. E para além desses conhecimentos que elas já têm, porque já ouviram muito, né, e já leram muitos contos clássicos também, a leitura com foco na reescrita possibilita aos estudantes tomarem consciência desses aspectos para poderem utilizá-los intencionalmente durante a escrita, assim como alguns recursos linguísticos e marcadores temporais que são comuns a esse gênero. E como esse conto aqui apresentado nessa sequência é muito conhecido, é O Lobo e os Sete Cabritinhos, a gente imagina que grande parte das crianças já tem ouvido esse conto pelo menos uma vez na vida, né? O desafio para as crianças, então, se concentra em textualizar, ou seja, como escrever a sua própria maneira, uma vez que o enredo já é conhecido, né, e já é dado pelo texto-fonte. Bom, vamos então dar uma olhada aí no panorama geral da sequência. A primeira aula começa com a seguinte chamada para as crianças. Eu vou ler o que está escrito aí no slide. Nessa sequência, você produzirá uma reescrita de uma história que conhecerá para ler a seus familiares. Para isso, vai planejar o que escrever,
pensar na organização da história e revisar para verificar se está escrito da melhor forma possível. Durante esse trabalho, vai aprender como deixar o texto bem escrito e gostoso de ler, de modo a envolver os leitores. Bom trabalho! Então, vejam, o primeiro convite aos estudantes é voltado ao propósito comunicativo, né? As crianças já sabem logo de cara que tudo que elas vão fazer ao longo da sequência é para que o texto fique bem escrito, para que ele possa ser lido e compartilhado. E é importante combinar com a turma para quem vão escrever o conto e como ou onde ele vai ser publicado, né? Então, vocês podem fazer uma coletânea de contos da turma, cada dupla pode fazer uma publicação própria, né? E por publicação eu me refiro a como esse texto vai ser disponibilizado para os leitores quando ele for finalizado. Vai ser um livro, uma encadernação, se vão fazer no papel, se depois de fazer no papel vai ser digitalizado, né? E claro, todo esse planejamento também precisa levar em consideração esse momento que a gente vive, né, das normas sanitárias, etc., e claro, das possibilidades aí de cada história, de cada escola, perdão. Apesar dessa ser uma sequência com foco na reescrita, a gente hoje vai olhar para a aula 2, que propõe a leitura colaborativa do conto que as crianças vão escrever. E aí eu já explico que, longe de ser um repeteco do encontro passado, no qual a gente também falou sobre leitura colaborativa, a gente vai focar nessa aula 2 por entender que a leitura pode assumir diversas finalidades e que, portanto, longe da gente se repetir aqui, a gente vai poder refletir sobre outros aspectos de uma proposta de leitura. E vamos lá, então. A leitura feita na escola, ela tem diversas finalidades. Escola, gente, estou colocando entre aspas, tá? Porque a gente sabe que nesse momento, às vezes, pode ser no contexto remoto, híbrido, enfim. Mas, voltando, então, sobre as finalidades da leitura, a gente pode, por exemplo, na escola, ler para fruição estética, né? E essa apreciação estética da obra literária como obra de arte é aprendida pelos leitores à medida que eles ouvem leituras feitas em voz alta, à medida que eles leem com seus parceiros. E, portanto, essa é uma leitura que tem que ser feita na escola, né? As atividades habituais de leitura, aquelas que a gente faz todos os dias, para as quais a gente escolhe livros, textos variados, gêneros, portadores, sem muitas problematizações específicas, também são situações de muita aprendizagem, né? Lembra que a gente falou sobre a linguagem escrita, que é o contato com ela que vai aproximando as crianças dessa linguagem? Então, além dessa questão, né, de estreitar os laços com a linguagem escrita, esse contato diário também com a obra literária como obra de arte permite, obviamente, que as crianças entrem em contato com questões que as obras de arte nos colocam, né, que são questões humanas que nos atravessam. Outra finalidade, ao propor a leitura em sala de aula, né, é propiciar situações nas quais as crianças vão desenvolver capacidades de leitura, para poder compreender o texto e também para desenvolver a fluência leitora. Ou seja, a gente está falando de ler para ensinar a ler. E aqui podem acontecer propostas de leitura colaborativa, como aquelas que a gente viu no encontro passado. Uma outra possibilidade é ler para amparar a escrita, ou seja, ler para aprender a escrever melhor, né? Ler para analisar como bons autores e boas autoras utilizam a linguagem escrita e, assim, elas próprias poderem conhecer esses recursos e utilizá-los em suas escritas. Para cada finalidade de leitura, a gente utiliza critérios específicos de escolha dos textos. É por isso que, na sequência didática 1, as crianças leram os contos As Três Fiandeiras e A Fiandeira Preguiçosa, né, que são contos menos conhecidos, e que já apresentavam uma progressão do ponto de vista tanto da extensão do texto, quanto da linguagem utilizada. E aqui, na sequência 2, as crianças vão ler o conto Os Sete Cabritinhos, que é mais conhecido, apresenta menos desafio do ponto de vista da compreensão de leitura, mas coloca
desafios para as crianças do ponto de vista da textualização, tá certo? Ou seja, desafios relacionados a escrever um texto literário. Bom, a aula 2, que é aquela na qual a gente vai se aprofundar, ela propõe a leitura colaborativa do conto que vai ser reescrito. É importante lembrar os estudantes que eles vão ler o conto para poder reescrevê-lo para os seus familiares. É importante retomar também que a reescrita não é cópia, mas sim a escrita de uma história que já existe, né, ou falando aqui entre nós, cujo conteúdo temático já está definido, e que em duplas elas vão reescrever, né, ou escrever a sua própria maneira, ou seja, textualizar, colocando em jogo aquilo que aprenderam sobre linguagem escrita. E aqui também vai ser preciso considerar o momento que a gente vive. Para essa escrita em duplas, vai ser necessário tomar as providências com relação à distância, né, o distanciamento físico, não compartilhamento de objetos, enfim. E isso tudo vai fazer parte aí do planejamento de vocês, né? Como esse conto é bem conhecido, O Lobo e os Sete Cabritinhos, pode ser que muitas crianças já tenham ouvido. Então, é importante que vocês perguntem quem já conhece. E aí, então, as crianças que ainda não conhecem vão poder fazer antecipações acerca do conteúdo temático a partir do título, quando você fizer essa pergunta que aparece aí, né? O que vocês acham que vai acontecer num conto que tem um lobo como personagem, né? E aí é importante reforçar que essa é uma leitura não apenas para conhecer bem o conto, como também para estudar como bons autores escrevem bons textos. Ou seja, deixem claro para a turma quais são os objetivos dessa leitura. E aí, se for possível, eu deixaria uma sugestão de que vocês fizessem essa leitura em 2 momentos. Então, um momento para garantir a fruição literária, né? Ou seja, para que as crianças ouçam a leitura, para se encantarem, para se divertirem, para serem tomadas pelas emoções que o texto traz. E em seguida, ou num outro momento, caso vocês tenham essa possibilidade, evidentemente, aí sim vocês podem fazer a proposição da leitura para que as crianças estudem o texto. No último encontro, a gente falou sobre leitura para iluminar e modelizar certos procedimentos e capacidade de leitura, ou seja, para aprender a ler, e hoje a gente vai pensar sobre a leitura que ensina a escrever. Perdão. Como a gente vai discutir sobre boas perguntas para que os estudantes reflitam sobre a linguagem escrita, a gente vai pensar aqui sobre algumas perguntas que vocês podem fazer. E para isso eu selecionei um trecho. Eu não vou ler esse conto, tá? Na íntegra, que nem esse trecho também, porque... quer dizer, esse trecho a gente vai ler, perdão. Mas eu não vou ler na íntegra porque essa história é bastante conhecida, tá bom? A gente vai direto aqui para o trecho que aparece aí na tela para vocês. E que diz o seguinte, esse trecho. O moleiro, então, se assustou e polvilhou-lhe a pata. Aliás, isso é muito comum entre os homens. Vejam que tem um negrito aí, tá? Esse negrito é meu. Não do material. A primeira coisa que vocês podem perguntar, destacando esse trecho para a turma isso o quê? Então, quando o texto diz, aliás, isso é muito comum entre os homens. Isso o quê? Afinal, em primeiro lugar, é importante que todas e todos compreendam o que o texto está falando. Vocês se lembram que no encontro passado a gente falou bastante sobre perguntas que permitem aos estudantes localizar informações explícitas no texto, né? E essa é uma pergunta desse tipo. É importante também lembrar de pedir aos estudantes que justifiquem as suas respostas a partir do próprio texto. E essa é uma condição para que eles reflitam sobre a forma, ou seja, sobre a linguagem. E em seguida, vocês podem perguntar se eles concordam ou não com essa afirmação. E por fim, aqui está a pergunta na qual eu queria chegar. Quem está dizendo isso? Essa é uma pergunta que vai fazer com que os estudantes se deem conta do narrador. E não apenas isso, mas também de um recurso linguístico utilizado por autores, né, através da voz do narrador, que é o de conversar com os leitores e as leitoras.
E para que a gente possa aqui refletir um pouco mais a respeito do que essa pergunta mobiliza, eu vou lançar para vocês uma pergunta que pode e deve ser feita para os estudantes. Mas antes, eu queria convidar vocês a refletir sobre ela. Deixa eu só fazer uma perguntinha aqui para o pessoal da equipe técnica. Será que a professora Cristine já conseguiu entrar? Consegui sim, Priscila. Ai, que bom, Cristine, tudo bem? Consigo, tudo bem, e você? Tudo bem, Problemas a gente se falou antes, ao vivo, né? Ah, sempre acontece. Ah, que bom que você conseguiu. Tá tudo bem agora. Que ótimo. E agora é o momento que a gente vai precisar aí da sua ajuda. Que bom. Não, pode deixar. Gente, então olha só, eu coloquei aí uma pergunta, como eu disse, é uma pergunta que a gente pode fazer para as crianças, mas eu quero fazer para vocês. É o seguinte: se esse trecho não estivesse escrito no texto, daria para entender perfeitamente a história. Essa é uma pergunta, aqui não está como pergunta, mas vocês podem fazer como pergunta para as crianças, tá? Eu fiz para vocês como afirmação, porque nós aqui, leitores mais experientes, já sabemos. Não mudaria o sentido da história, né? Vejam bem essa segunda pergunta. O que acontece, então, com a gente que está lendo quando nos deparamos com esse trecho? O que muda para nós, leitores? E aí, eu vou pedir, então, para vocês colocarem no chat o que vocês acham sobre isso, né? A gente vai deixar 2 minutinhos. Eu vou pedir para a Cristine já ir lendo conforme forem aparecendo e a gente vai conversar sobre o que vocês colocaram aí. Vocês querem que eu retome o trecho? Eu vou colocar aqui de novo, olha só. Aliás, isso... Opa, desculpa, gente, eu mudei em outro lugar. Isso é muito comum entre os homens. Então, a pergunta é, o que acontece para a gente que está lendo quando a gente se depara com esse trecho? Já temos aí respostas? Temos sim, Sila. A professora Andréia colocou que, na verdade, ela está fazendo uma afirmação que não existe protocolo que garante fazer o texto em duplas. A professora Franciele, contextualizando com nossa realidade. Professora Ana, sentimento de ameaça. Professora Sandra, se não está escrita a informação, temos que inferi-la. Professora Paula, criatividade flui. Professora Gileia, surge uma reflexão a mais, confirmando um pressuposto. Professora Daniela, ele reforça a informação que já foi passada. Professora Alcimar, desculpa se o nome estiver errado, fala da reflexão. Professora Renata, mais informação para entendimento do texto. Aí temos outros professores que colocaram sobre a reflexão. Professora Ana Lúcia, reforça a informação. E a maioria está colocando a reflexão em si. Legal, gente. Olha, muitas coisas interessantes aí que vocês colocaram, né? Então, muita gente falando sobre a confirmação, né, de informações que vieram antes, uma certa maneira de reforçar, né, esse enredo que está sendo contado por este narrador, né? E é por aí mesmo, gente. E aí tem uma coisa também que eu queria aqui colocar, porque também acho que nas respostas de vocês tem um pouco isso, né? Quando vocês dizem que confirma, que reforça, que teve... desculpa, eu perdi o nome da professora.
perdão. Mas alguém que disse que traz esse sentimento de ameaça, né? Então, a professora Ana Raquel. Legal, Ana Raquel. E é muito bacana isso que você fala, porque quando a gente tem este sentimento de ameaça, né, por causa desta pequena frase colocada aí, é como se o autor estivesse conversando, o autor não, né? O autor na figura do narrador estivesse conversando com a gente. Então, vejam, esse trecho chama a atenção dos leitores para o texto, né? Novamente, isso que vocês falaram, de reforçar, de confirmar algumas ideias. Então, chama a atenção para o texto e estabelece um jogo em que a gente é convocado a interagir com o texto, né? Então, quando a professora diz que traz esse sentimento de ameaça, é isso, a gente foi colocado para dentro desse jogo, né? O jogo do texto, para interagir com ele. Então, sabe aquela ideia um pouco de que os sentidos do texto só se completam na interação com os interlocutores, né, com os leitores? Então, esse recurso deixa isso muito claro. E explicitar isso para os estudantes é uma forma de repertoriá-los para a reescrita. Ou seja, eles podem utilizar esse recurso, né? E antes da gente seguir, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a forma como a pergunta foi feita. A pergunta foi feita da seguinte maneira: o que acontece com a gente que está lendo? Vou até voltar aqui. O que muda para nós leitores? Apesar de parecer semelhante, é bastante diferente fazer essa pergunta desse jeito e perguntar por que o autor colocou esse trecho. Que, afinal de contas, o que nos interessa, em termos de análise linguística, são os efeitos causados pelo uso primoroso da linguagem escrita, e não as intenções dos autores, entendem? Então, o porquê leva para uma intencionalidade, que a gente, raríssimas vezes, a gente poderia resgatar, a não ser que a gente tivesse a chance de conversar com eles, tá certo? E aí eu faço essa distinção aqui, que ela parece, mas ela apenas parece sem muita importância, para reforçar que o que a gente quer salientar para as crianças é o uso da linguagem escrita e os recursos que elas podem utilizar ao escrever para provocar diferentes efeitos de sentido para quem estiver lendo o texto delas. A gente, olha só, esse recurso aparece de novo num outro trecho, e é esse trecho que eu coloquei aí. Diz o seguinte, ó. Ela tirou-o de lá, e o pequeno contou-lhe que viera o lobo e devorara todos os outros. Imaginem o quanto a cabra chorou pelos seus pequeninos. Vocês podem, depois de tematizar o trecho anterior, no qual o narrador também se coloca, indicar esse trecho para os estudantes e contar que nele também a gente pode ouvir o narrador expressando uma opinião. E aí vocês podem pedir que eles localizem esse pedaço. Em seguida, vocês podem, então, tornar a fazer a pergunta: que sensações essa frase causa nos leitores? Por que ela causa esse efeito? O que na escrita nos faz sentir essa sensação? E essa última pergunta, em especial, dirige o olhar dos estudantes para a forma, ou seja, para a linguagem escrita. Quando o autor, na voz do narrador, se dirige aos leitores, pedindo a eles que imaginem o sofrimento da cabra, a gente imagina esse sentimento, a gente sente junto com ela, né? Aquele sentimento de ameaça, né? Que a professora colocou. E a gente, então, quando o autor, na voz do narrador, se dirige aos leitores, pedindo que eles imaginem o sofrimento da cabra, a gente sente junto com ela, né? A gente é convocado para o texto. Vejam que seria muito diferente se o autor tivesse escrito apenas: a cabra chorou muito pelos seus pequeninos. Seria a mesma informação. Mas vejam, que muda, né? Muda porque esse recurso faz com que a gente seja chamado para dialogar com o texto. E essa é uma possibilidade também para vocês, utilizar essa comparação para explicitar o recurso para as crianças. Então, vocês podem fazer uma pergunta dessa, né? Então, se o autor tivesse escrito de um jeito diferente, a cabra chorou pelos seus pequeninos, nós, os leitores, teríamos a mesma sensação?
O que mudaria? Por quê? E ainda falando sobre perguntas que direcionam o olhar dos estudantes para a forma, mas agora analisando outros recursos linguísticos, vamos dar uma olhadinha nesse trecho a seguir. Gente, como eu estou aqui um pouquinho preocupada com o tempo, eu não vou fazer a leitura, tá bom? Vocês têm ele aí, mas eu vou seguir falando sobre ele, tá bom? Eu estou em reunião. Nesse trecho, a gente fica sabendo que a cabra encontrou a casa toda bagunçada e que ela ficou desesperada, né? É bem aquele momento da história que a cabra chega, a casa está uma bagunça. E para enriquecer essa passagem, o autor usa adjetivos e locuções adjetivas, né? E eu retomo que, como essa é uma leitura feita para que as crianças escrevam melhor, vocês podem fazer intervenções para que elas observem o recurso da adjetivação, que, vale lembrar, já foi trabalhado na sequência didática 1. E aí, algumas perguntas possíveis aqui são: quais palavras e expressões o autor utiliza para dar a sensação de que a casa foi devastada? Em seguida, vocês podem pedir que as crianças sublinhem as palavras que servem para transmitir a ideia de que a casa estava bagunçada. Essas palavras podem compor uma lista de boas palavras para descrever a casa. As crianças podem incrementar essa lista com outras palavras e expressões que consideram que também podem transmitir essa mesma sensação, né? E a todo momento, de novo, retomando o propósito comunicativo, lembre as crianças que essa lista de boas palavras vai poder ajudá-las no momento da reescrita. Aliás, caso seja viável para a sua organização, né, para a organização de vocês podem propor a escrita daquilo que a gente chama de texto intermediário. Se trata da escrita de um fragmento do texto que vai ser escrito, né, como uma espécie de exercício, não evidentemente nos moldes dos exercícios tradicionais, né, de verificação, mas como ato de exercitar. Você pode propor às crianças, depois que tiverem analisado a adjetivação, que escrevam o trecho da história no qual a mãe cabra chega em casa. Posteriormente, né, lá na frente, no momento da reescrita, as crianças vão poder retomar esse trecho e utilizá-lo, se elas considerarem que ele está bem escrito, né? Bom, e eu gostaria de comentar ainda brevemente sobre um outro recurso linguístico que a gente observa nesse conto e para o qual a gente pode chamar a atenção das crianças. A gente já falou sobre o narrador, sobre adjetivação, e eu gostaria de mencionar um recurso que aparece lá na aula 7, tá bom? Que é sobre repetição de palavras. E apesar de estar trazendo algo que é tratado na aula 7, eu não estou propondo necessariamente que vocês invertam a ordem. A gente já falou sobre essa coisa de inverter a ordem de uma sequência, né? Mas o que eu proponho é que vocês façam essa análise da repetição de palavras nesse momento da leitura. Porque, posteriormente, na aula 7, as crianças vão poder, então, fazer a revisão já tendo conversado sobre isso, né? E esse recurso que aparece aqui na aula 7 é o de substituição de palavras, ou, enfim, outros também, para evitar a repetição de palavras. Então, um deles, né, a substituição por sinônimos ou por pronomes, ou em alguns casos até mesmo a omissão para evitar a repetição de palavras. Então, vejam, um problema muito comum nas produções dos estudantes é a repetição, né, de palavras. E na aula 7, eles vão poder ler um trecho de uma escrita fictícia, que tem repetição da palavra cabritos e cabritinhos, né? No entanto, para que não repitam palavras excessivamente, né, lá na frente, quando estiverem na aula 7, que eles vão fazer a revisão, eles precisam ter recursos para poder fazer essa revisão mais para frente. E saber como não repetir tantas palavras. E para isso, você pode selecionar um trecho ou alguns trechos que mostram como o autor faz para não repetir palavras, né? E aí, dessa maneira, eles vão perceber que em alguns momentos eles podem substituir uma palavra por outra. E aí, então, ao invés de utilizar cabritinhos o tempo todo, eles podem usar filhos, filhinhos, pequenos, pequeninos. E aqui eu estou usando só palavras que aparecem no próprio texto,
né? Outro recurso é simplesmente omitir. Então, para isso, vocês podem selecionar frases que têm um sujeito oculto. Se vocês olharem aí, nesse trecho que eu coloquei, logo no segundo parágrafo, que aparece aí na tela, tem o seguinte: e quando viram que era branca, né, começa assim, na verdade, o parágrafo, os cabritinhos gritaram. E quando viram que era branca, quem viram? Quem são esses que viram? Essa é uma pergunta que permite aos estudantes observar que quando uma palavra foi usada muito recentemente, ela não precisa ser repetida. Os leitores podem inferir de quem se trata, né? O mesmo acontece quando o texto diz o primeiro, o segundo, o terceiro, o último. Não é necessário dizer o primeiro cabritinho, o segundo cabritinho, o terceiro cabritinho, tá certo? Mas, seguindo, né, ainda nesse trecho, vocês podem perguntar, nesse pedacinho final, né? O lobo encontrou-os todos e não fez cerimônia. Engoliu-os um após o outro. E aí uma pergunta pode ser: quem o lobo encontrou? Quem o lobo engoliu? Como a gente sabe que são os cabritinhos? Como o texto mostra isso, né? E o que quer dizer esse hífen os, depois dos verbos encontrou e engoliu? E aí você pode, inclusive, nomear essas partículas que são pronomes. Só é importante lembrar que, nesse momento, não é hora de se aprofundar nesse conteúdo, tá certo? As crianças precisam conhecê-lo apenas como recurso para escrever melhor os seus textos. E aí, chegando ao final do nosso encontro de hoje, para retomar brevemente e sistematizar o que a gente já viu, eu queria reforçar a importância da gente ter clareza acerca do que a gente quer quando a gente propõe uma situação de leitura para os estudantes. Hoje a gente conversou que a gente pode ler para fruição estética, ler para aprender a ler e ler para aprender a escrever. E a gente focou na última modalidade. Cada uma dessas finalidades vai demandar de nós, professores, critérios específicos de escolha dos textos. Ainda que nos materiais as sequências já tragam os textos com os quais vocês vão trabalhar, é importante saber por que cada um deles foi escolhido, né? Porque ter ciência desses critérios também vai permitir que, em outras situações, vocês escolham outros textos que julgarem pertinentes. Tá certo? A partir do que vocês observarem como demanda da turma de vocês. Quais são os desafios que os estudantes de vocês precisam superar. E aí, portanto, vocês vão ter mais clareza a respeito de quais são os bons textos para que eles superem esses desafios. Bom, agora, a gente está aqui chegando bem no finalzinho do nosso encontro. E vocês já devem estar sabendo, né, que quando finalizarem essa transmissão, vocês vão reunir com seus colegas, os professores de mesmo ano, para discutir, estudar e planejar o trabalho com a sequência didática 2. Esse encontro vai ter a duração de 50 minutos e vai acontecer presencialmente ou virtualmente, aí cada escola se organizou de uma maneira. E durante esse momento, vocês e os seus colegas vão ter a oportunidade de aprofundar algumas questões sobre as quais nós tratamos aqui hoje, tá bom? Então, eu organizei aí alguns aspectos fundamentais para vocês considerarem durante esse trabalho que vocês vão ter, tá? Se vocês quiserem anotar aí para não esquecer, vocês, então, nesse momento que vocês vão ter a partir de agora, né, daqui a pouco, vocês deverão estudar a sequência didática 2, tá, com os colegas, planejar os encaminhamentos da aula analisada. Então, a aula que a gente analisou hoje foi a aula 2, considerando os saberes da turma. Vão também, nesse planejamento, considerar como favorecer a interação e como acompanhar a aprendizagem dos estudantes. Bom, a primeira coisa que vocês vão fazer, então, é se reunir com os colegas, retomar as orientações e as discussões que a gente fez hoje, especificamente da aula 2, tá bom? Então, vocês podem dar uma olhada globalmente na sequência, só para se inteirar do que ela trata como um todo, conversar sobre ela, mas o foco vai ser na aula 2, tá bom? Que foi a discussão de hoje. Para isso, retomem o propósito comunicativo,
retomem as habilidades que estão presentes tanto na sequência quanto nessa aula especificamente, tá bom? E, claro, os ajustes que vão ser necessários, né, nesse momento de ensino híbrido, né? Então, o material, ele traz uma série de propostas que vocês vão ter que pensar, é possível fazer isso remotamente? É possível fazer isso no contexto híbrido? Né? Escrever em pares, como é que a gente vai fazer? Né? Então, vocês vão ter esse tempo também para fazer esse planejamento. O segundo aspecto que vocês vão considerar ao planejar os saberes da turma, né? Como a gente ainda está no começo do ano, vocês provavelmente não tiveram tempo de fazer um mapeamento da turma, né? Mas vocês podem utilizar as avaliações da secretaria feitas no final do ano passado, e vocês também podem utilizar esse tempo para planejar como vocês vão fazer o diagnóstico da turma, tá? Considerando, claro, aí as habilidades essenciais, a matriz de habilidades essenciais. Aqui também, nesse momento também, vocês vão planejar como favorecer a interação. Então, novamente, né, como eu estava dizendo, muita coisa vai ter que ser adaptada, né? Então, quando o material propõe que haja interação entre as crianças, que elas escrevam em pares, que elas troquem informações, saberes, nesse contexto que a gente está, como é que faz isso? Do jeito que a gente fazia antes não dá, né? A gente vai ter que pensar, e aí, claro, cada escola tem a sua organização, vocês aí no grupo de professores vão poder ter muitas ideias também. E eu digo isso porque considerando a realidade, né, de cada escola. E, por fim, também vocês devem planejar como vão acompanhar as aprendizagens dos estudantes nesse momento, né? Como é que vocês vão organizar os registros, se vocês vão fazer pauta de observação, se vai fazer pauta, quais são os critérios que vão constar nessa pauta, tá certo? Bom, gente, agora aquele momentinho do final, que a gente já fez na semana passada, eu peço que vocês coloquem aí no chat, já que a gente está chegando ao final desse encontro de hoje, uma palavra ou uma expressão que resuma como vocês avaliam que esse encontro contribuiu para o trabalho de vocês. E aí, como a gente também está bem pertinho do final, vou pedir para a Cristine já ir lendo, assim que forem aparecendo. Tá, já tem bastante contribuição aqui, Priscila. Os professores estão colocando bastante aprendizado, conhecimento, gostaram muito da explicação, gratidão, obrigado pelas contribuições, crescimento, aperfeiçoamento, aprendizagem. A professora Rosângela está falando que foi um pouquinho corrido. Professora Isabela fala muitas informações, professora Lucy fala que foi excelente. De uma maneira geral, questão de bastante aprendizado, a formação foi enriquecedora, teve bastante crescimento, foi reflexivo. Legal, gente. Obrigada, Cristine. Espero, gente... Claro, deixa claro. eu só dar um recadinho. A hora que você se despedir, eu vou compartilhar aqui na tela um QR Code, que aí eu vou pedir para os professores fazerem a avaliação. Tá? Dá um print na tela, entra e faz a avaliação, por favor. Tá bom? Legal, Cristine, muito obrigada. Gente, espero que esses momentos que a gente teve hoje tenham contribuído para o trabalho de vocês, para o que vocês vão seguir agora trabalhando. De fato, né, alguém colocou que foi muito corrido. Realmente, é um assunto que demandaria muito do nosso tempo. A gente tentou falar aqui num tempinho que é muito exíguo, na verdade. Mas espero que tenha contribuído com vocês, com a prática de vocês. Eu me despeço por aqui, agradeço a todos e a todas pela presença, por estarmos juntos hoje, e até o nosso próximo encontro. Também gostaria de agradecer a participação, a contribuição de vocês. O nosso tempo hoje foi mais curtinho mesmo, né? 50 minutinhos passam muito rápido, mas vocês terão um momento posterior para poder ampliar essas discussões que foram feitas na formação de hoje.
tá? Priscila, vou pedir para você descompartilhar o slide para eu poder pôr o QR Code aqui na tela, por favor. Vou pedir novamente que vocês não esqueçam de fazer a avaliação do nosso encontro, que é importante para a gente, tá? Essa devolutiva, para a gente ir sempre aperfeiçoando as nossas formações, tá bom? Agradeço a participação de todos e até a próxima.